Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mentorex Cash, nosso canal de contação de histórias, onde a gente sempre tem esse propósito de trazer aqui experiências, vivências, situações importantes vividas pelos nossos convidados que com certeza trazem ensinamentos, trazem insights, coisas boas aí para vocês levarem para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Hoje, para variar, né, Bruno, nós vamos estar trazendo aqui modéstia à parte, mais um convidado especial. Mais um convidado especial. É um esforço que a gente faz de sempre estar trazendo conteúdos relevantes aqui para vocês e não posso deixar de pedir que vocês nos ajudem. A gente está realmente muito feliz com toda a repercussão que vem tendo, todo o apoio, enfim, a gente tem visto a nossa mensagem chegar em lugares onde a gente não imaginava. Mas a gente precisa que vocês continuem nos apoiando. Quem já está no canal, que continue nos apoiando, divulgando. E quem ainda não está e está recebendo essa mensagem hoje aqui, que faça o compartilhamento, que curta o canal, porque o YouTube entende, quando você faz isso, de que o conteúdo é relevante e o algoritmo nos ajuda a distribuir para mais pessoas, né? Então, deem essa força. A gente efetivamente está em todos os canais possíveis. Então, nós estamos no Instagram também, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, nós temos o nosso site, nós estamos no TikTok. Então, veja qual melhor se adapta aí à sua realidade, ou, se possível, até se inscreva em todos os canais, mas a sua inscrição e o seu compromisso em estar divulgando a mensagem é muito importante. Brunão, vamos lá. Eu não vou usar mais aquela tua expressão. Vamos. Sem mais delongas, é uma coisa antiga. É coisa antiga, né? A gente é jovem. Mas, por favor, vamos apresentar aí o nosso convidado aí. Bora. A temática hoje, com certeza, vai gerar muitos frutos aqui pra gente, né? Vamos lá, então, PG. Turma, a gente vai falar hoje com o Sidney Lopes de Oliveira. O Sidney é diretor de suprimentos e infraestrutura do Senac Paraná. E o Sidney tem uma história de mais de 25 anos junto ao Senac. Ao longo dessa trajetória, o Sidney já ocupou diversas funções na instituição e a trajetória do Sidney dentro do Senac é um gancho da conversa que a gente vai ter com ele ao longo desses próximos 30, 40 minutos. Quando a gente chamou o Sidney para bater esse papo com a gente, a ideia era falar, e ainda é, né, falar da educação como uma das alavancas para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, tá? Seja ele pessoal ou profissional. Então a gente chamou o Sidney com essa temática. E o Sidney topou na hora. Mas ele, além da questão da educação, a gente vai abordar aqui também um binômio, né? Educação mais atitude. Que uma coisa sem a outra não gera todo o potencial que ela poderia gerar, né? Então a gente vai falar dessa combinação aqui, educação e atitude. E aí, antes de eu passar a palavra para o Sidney e de agradecer a presença dele, deixa eu contextualizar um pouquinho. Acho difícil alguém que não conheça, né, o Senac, mas só contextualizando, gente, eu estou falando do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O Senac tem mais de 70 anos, mais de 7 décadas, formando pessoas em diversas áreas. Comércio, serviços, turismo, gastronomia, moda, tecnologia. Então, o Senac tem sido, por décadas, uma alternativa muito importante, às vezes, para colocar pessoas no mercado de trabalho. Às vezes o primeiro emprego, a primeira formação que realmente tira a pessoa de um determinado estado e o coloca em movimento em outro. Por isso a gente falou da alavanca da educação. Sidney, muitíssimo obrigado, de verdade, pelo tempo. A gente sabe que você está super corrido. Vai entrar de férias semana que vem. Você achou um tempinho na agenda para a gente bater esse papo aqui. Então eu queria começar agradecendo enormemente a tua presença, a gentileza de dividir com a gente um pouquinho aqui da tua experiência, para a gente falar um pouquinho dessa temática. Obrigado, vamos nessa? Cid. Muito obrigado aí pela tua presença, cara. Muito obrigado. Agradeço você, Bruno, o PG também. Agradeço pelo convite, né, e pela possibilidade de a gente poder compartilhar aí com as pessoas, com todo esse pessoal que segue vocês, essas experiências do Senac, um pouquinho daquilo que a nossa instituição faz para as pessoas e principalmente é isso que você comentou ali, de que serve muitas vezes como uma alavanca na vida das pessoas, seja para o progresso pessoal, progresso profissional, para o desenvolvimento da sua família e assim por diante. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que bom. E agradeço o carinho e o convite que vocês nos fizeram aí. Estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho sobre a importância da educação profissional na vida aí das pessoas. Boa.
Para a gente começar contextualizando, Sidney, tem duas coisas que eu gostaria que você contasse para a gente para contextualizar. É a ordem que você escolhe. Queria primeiro que você contasse um pouquinho para a turma em relação ao próprio Senac, funcionamento do Senac, e que também que você contextualizasse um pouquinho a tua história lá dentro. Como é que você começou, como é que você chegou até aqui, para a gente engatar o papo na questão da atitude do conhecimento. Muito bem. Bom, o Senac está no Paraná, como você bem comentou, há mais de 70 anos. Né? Precisamente há 76 anos o Senac está presente no estado do Paraná. E hoje está presente aí em 40 unidades distribuídas aí, tanto aqui na capital como no interior do estado do Paraná. E isso no Brasil a gente passa aí de 500 unidades espalhadas pelo Brasil todo. Né? Então é um universo gigantesco de pessoas atendidas por essa instituição. Nós temos uma trajetória, eu comecei no Senac em 1997, pouco mais de 26 anos, no interior do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, e lá a gente iniciou então as atividades sem muito bem saber o que era a instituição, né? A gente com pouca instrução na época, vindo da zona rural, então a gente tinha conhecimento do que? Da lida do campo, da atividade rural, conhecia um pouco de plantação, enfim, mas o que tem isso a ver com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial? Eu também não sabia o que era o Senac na época, e um amigo indicou para que eu fizesse o processo seletivo, e eu fiz o processo seletivo, entrei, e quando eu vi, eu estava trabalhando no Senac como técnico em manutenção, reparos, jardinagem. Então, eu era jardineiro do Senac, eu era pintor do Senac, eu era encanador, eu era eletricista, eu era, enfim, eventualmente era vigia do Senac. O famoso também. Faz tudo, né? Exatamente, era a parte de manutenção, reparos, então a gente acabava apoiando um pouco de tudo. Mas, obviamente, que em paralelo a isso, a gente continuei estudando, fazendo faculdade de administração, enfim. E depois fui indo para atividades administrativas na própria unidade, depois fui para a área de mercado, considerando o curso de administração que eu fiz no ensino superior. E passado o tempo, então, participei de processos seletivos da instituição. E a partir de 2009, então, eu passei a gerenciar uma unidade, daí já não em Guarapuava mais, mas na cidade de Londrina, onde eu fui gerente do Senac de Londrina e daquela região ali do norte, Paraná, né? Que abrangia em torno de 20 municípios, mais ou menos. E então, por 5 anos. E depois, em 2014, eu fui convidado para vir para assumir uma diretoria de recursos humanos no Senac do Paraná, então, em 2014. Fiquei lá por 2 anos nessa diretoria de recursos humanos e depois mudei para a diretoria de infraestrutura e suprimentos, até que você mencionou no início, que foi onde eu fiquei ali durante aproximadamente 5 anos na diretoria de infraestrutura. E depois, nos últimos 2 anos agora, daí já também não mais na diretoria de infraestrutura, mas na direção regional do Senac do Paraná, né? Com muito prazer. Hoje nós temos 1.700 funcionários, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar a educação profissional aí, nos 399 municípios do estado do Paraná. Que legal. Que carreira bonita, hein, Sidney? Pô, bacana. A gente muita, fala muita assim, dedicação, a né? gente fala, parece que é tão rápido, né? Mas são 26, 27 anos, então parece que é num piscar de olhos. Agora, isso é muito trabalho. Vê a tua situação agora, não sabe, às vezes não tem noção da trajetória, né? Foi bacana você falar isso. E a própria instituição, ela dá oportunidades. Eu fiz mais de 100 cursos aí, profissionalizantes na própria instituição, cursos rápidos muitas vezes, cursos de aperfeiçoamento, para que você pudesse estar melhorando. Então, em paralelo a isso, faculdade, pós-graduação, MBA, enfim, mas a dedicação também, como a gente sempre fala, porque uma coisa é o ensino formal, o ensino regular, a própria educação profissionalizante. Outra coisa é a tua atitude, a tua humildade de querer sempre fazer um pouquinho mais do que aquilo que você foi contratado para fazer. Então, às vezes, as pessoas primeiro querem uma promoção para depois trabalhar um pouco mais, né, Bruno? Sim. Elas querem uma promoção para depois trabalhar um pouco mais. E é o inverso. Né? Você tem que trabalhar um pouco mais agora para, eventualmente, você ter uma progressão na instituição. E nunca dá para esquecer o seguinte. Na atividade profissional, normalmente a carreira da pessoa é uma maratona. Nunca é uma corrida de 100 metros, uma corrida rasa, que você tenha que puxar o tapete de para você poder crescer, que você tenha que prejudicar o desenvolvimento de uma outra pessoa para você crescer. Não, é uma maratona. Aquilo tem que ser construído de maneira sólida e tranquila.
Claro que muitas vezes a pessoa começa a trabalhar, infelizmente, dali 6 meses, dali 1 ano, não está mais trabalhando, ganhou a conta. Mas por quê? Às vezes a empresa é boa, às vezes a pessoa tem técnica, tem conhecimento, mas de repente é abreviada a sua carreira por conta de uma atitude, por conta de um comportamento inadequado. Assim. Então, essa humildade, esse trato nas pessoas, esse carinho, esse amor que você lida com as pessoas no dia a dia, o respeito a todas as pessoas da instituição, desde a época de jardineiro até agora, chegando na direção regional do Senac Paraná, eu entendo que ele é o mesmo comportamento. Isso não muda. Sem dúvida. Ô Sidney, conta pra gente de novo aquela história, por favor, que você comentou quando você era vigia noturno. Que vai ao encontro de tudo isso que ele falou, no começo de tudo, né? Que é o fazer mais do que a tua função, né? Isso é bacana, PG e Bruno, porque as pessoas, como a gente comentou, as pessoas elas são contratadas para isso. Isso. Então, o meu limite é esse, né? O meu quadrado é este, o meu casulo é esse. Não, isso aqui eu não fui contratado para fazer. Isso aqui é da outra pessoa. Né? Eu não ganho para isso. A gente ouve, infelizmente, muito acontece, isso. sem dúvida. Não está na minha carteira, não está no meu contrato, não está no combinado. E essa história que você relembrou aí, logo que eu tinha entrado na instituição, além dos serviços, né, de manutenção, de jardinagem e tudo mais, eu também ficava. Os vigias, nós tínhamos 2 vigilantes, um ficava uma noite, outro ficava outra noite. Mas quando um saía em férias, você não contratava uma outra pessoa de fora, né? Isso lá em 1998. Então você não contratava alguém de fora. Então você pegava alguém no quadro que tivesse uma disponibilidade, enfim. Atuava como folguista. Exatamente. Então, você, além da tua atividade normal durante o dia, você tinha a possibilidade, se você quisesse, ganhava umas horas a mais, inclusive. E você trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã para substituir o vigia. Uhum. E aí eu me incomodava, como eu falei. Então, como a gente vem do campo, quando você está trabalhando, você não pode fazer corpo mole, né? Você não pode parar, você tem que ter rendimento, tem que ter produtividade. E a gente aprende isso muito com o pai, com a mãe. Os meus pais têm um ensino primário, mas são pessoas com uma sabedoria muito grande, né? E eles sempre falam isso, tem que ganhar vida pelo seu próprio suor, né? E eu me incomodava de vigilante, como é que eu vou ficar a noite toda aqui sentado em frente a uma tela de TV, enfim. Então eu procurava utilizar da melhor maneira possível o tempo que eu ficava lá à noite. Então, uma noite eu pegava uma lista, por exemplo, de patrimônios, ia fazer um inventário à noite. Então, eu passava a noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, inventariando o patrimônio. Então, eu pegava cadeira por cadeira, mesa por mesa. Na época, as máquinas de datilografia, você ia lá, via o que tinha. Eu fazia manutenção também nessas máquinas de datilografia. Já, né? Que está fazendo isso. E aí, enfim, eu fazia todo esse inventário, ou seja, facilitava a vida daquela pessoa que era o responsável pelo inventário da unidade. E eu aprendi a fazer e fazia isso com muito gosto. Então, 2, 3 noites que eu ficava, ou o sábado e o domingo que eu ficava, eventualmente eu conseguia cumprir essas tarefas. E entre outras coisas, aí como eu comentei, aí você vai conferir o patrimônio e você vê lá que a cadeira está suja embaixo, tem infelizmente, né, às vezes ainda tinha um pouco de, né, ainda falta de orientação das pessoas, dos alunos da época, que colava o seu chiclete e deixava o chiclete antigo embaixo da cadeira. E nunca ninguém tinha tomado uma providência em relação àquilo. Então, se aproveitava também, já fazia a higienização, a limpeza daquilo. Você limpava os banheiros, você tirava a bituca de cigarro da frente do prédio. E isso era uma coisa que eu fazia com muita tranquilidade. Então, facilitava para o pessoal do patrimônio, Bruno. Facilitava para a senhora da limpeza, que chegava no dia seguinte, os banheiros já estavam limpos, facilitava para elas, porque não precisava elas varrerem a frente do Senac, que aquelas bitucas de cigarro já tinham sido retiradas. E isso gera um bom relacionamento, um bom ambiente. E, obviamente, que você também ganha as recompensas eventuais disso tudo, porque daí um dia uma senhora chega com bolo de cenoura para você, outro dia o outro chega com bolo de milho, enfim. Mas o mais importante disso é a harmonia que isso gera e a conversa positiva e a possibilidade de você influenciar outras pessoas a ter também aquele comportamento, porque muitas vezes aquilo poderia ser
um atrapalho para outros vigilantes que não tinham esse hábito, que as pessoas poderiam falar, mas por que você não está fazendo acaba isso subindo e outro a barra, faz? Sobe a barra, porque aí o vigilante depois ficou com... Exatamente. Então, quer dizer, além do vigilante, o que mais pode fazer? E também, à noite, não tinha fluxo de alunos, 1h da manhã, 2h da manhã, então eu tirava as cadeiras de uma sala, então na noite seguinte eu pintava aquela sala, quer dizer, então não tinha gente circulando, facilitava o serviço de pintura. Então, no dia seguinte, a sala estava nas condições normais de uso. Daí abria, ligava um ventilador lá para fazer secar a tinta mais rápido, enfim. Então, eram coisas que eu me ocupava a noite toda para que eu fosse mais efetivo naquilo que eu estava fazendo. Então, eu era mais relevante naquilo que eu estava fazendo se eu ocupasse a noite fazendo alguma coisa e não sentado simplesmente olhando para uma TV ou para um monitor, enfim, e cuidando somente da segurança. Claro que eu não descuidava dos 4 cantos do prédio, porque vai que alguém roubasse lá um televisor, um retroprojetor na época que tinha, né? Hoje é projetor de multimídia, projetor de LED, enfim, mas antigamente a função primordial de vigilante você não abriu mão. Você tinha que segurar isso, tinha que ficar atento aos sons, aos ruídos do prédio e assim por diante. Então, ocupava da melhor maneira possível. Talvez ninguém estivesse vendo. Talvez a minha gestora da época, o gerente da época, talvez não soubesse que eu fizesse tudo isso. Talvez até hoje não saiba que eu fiz tudo isso. É claro que não precisava você contar, porque as pessoas percebiam isso. E isso também vai facilitando a tua progressão dentro da instituição, né? E entre outras situações, então, desse começo que chamam a atenção, final de semana, sábado e domingo, eu também ficava de vigia. Eu poderia também ficar tranquilo. Não, mas eu procurava ficar fazendo ali o serviço de jardinagem, corte de grama e tudo mais. Isso não tira enfim, a competência de ninguém, não é demérito nenhum você fazer alguma atividade, você está numa vitrine. Quando você começa a trabalhar em qualquer instituição, independente do porte da empresa, você está numa vitrine. Até hoje, quando eu visito uma unidade do Senac, eu procuro visitar hoje 100% de todos os Senacs, conversando com os gerentes, conversando com as equipes, a gente já consegue bater o olho muitas vezes e perceber se aquela unidade está bem cuidada, se está com zelo ou não está. Então, mas é um processo. A gente não pode querer, como eu falei, Bruno, não pode maratona, querer acelerar as coisas. As coisas vão surgindo no tempo certo. Quando a gente acelera um pouco demais, a gente escorrega na curva. A gente escorrega na curva. E assim, algumas dessas histórias aí, assim como outras também, né? Como eu comentei contigo e com o PG também. Nossa conversa prévia. De uma conversa que nós tivemos bem rapidamente, que uma senhora passava com seu filho, nunca esqueço, dia 7 de setembro de 97, se não me engano, 97. E ela viu eu naquelas condições, sujo ali, né? Tava com a roupa suja já, com o carrinho ali cheio já de mato. Que tava, você estava lidando no jardim. Estava lidando no jardim. Tá? E as pessoas subindo para assistir o desfile. Né? E eu nunca esqueço que ela falou para o seu filho, 6 ou 7 anos, eu não lembro exatamente, né? Mas assim, isso já faz mais de 26 anos, né? Mas eu nunca esqueço que ela falou assim para o filho, e eu ouvi, eu estava de joelhos, né, na grama, assim. E ela falou, olha, por isso que a mãe falha para vocês, estudem, né? Na hora me passou um monte de coisa pela cabeça. Falei assim, poxa vida, né? Na hora fiquei chateado até, depois me serviu como combustível. Mas na hora eu pensei assim, não, espera um pouquinho, né? Mas eu não sabe, mas eu também estou estudando, né? Quer dizer, será que o mal é eu estar executando um serviço braçal? Quer dizer, será que isso é o mal? E não é. E as pessoas precisam entender isso, porque às vezes ela precisa desenvolver um serviço mais bruto, mais braçal num primeiro momento, um serviço que talvez não era o que ela gostaria de estar fazendo naquele momento, mas amanhã ou depois ela precisa perceber que ela está numa vitrine e ela pode avançar dentro daquela empresa ou em outras empresas. Eu tenho o caso da minha esposa, por exemplo, que ela era estagiária do banco e ela atendeu tão bem a pessoa
que a pessoa levou ela para... Não, você vai trabalhar... Sim, o tempo todo você está numa, então, você tá numa vitrine, que nem você coloca. Né? Então isso, e a carreira toda eu acho que tem que ser assim. E daí fui para a área administrativa também, a mesma coisa. Olha, você tem que levar uma malote no banco. Mas eu não levava só uma malote no banco. Eu pegava um maço de folder da programação dos cursos do Senac, e daí na volta eu já vinha entregando de estabelecimento comercial em estabelecimento para divulgar a programação dos cursos que tinha. Então já vai começando a fazer um gancho aí com uma atividade comercial e tal. Então eu acho que a vida da gente tem que ter esse equilíbrio de dedicação em termos de estudo, seja ele profissionalizante, seja ele regular, a dedicação daquilo que se está fazendo, o que mais que você pode entregar além daquilo, e a harmonia no relacionamento com as pessoas. Você ser humano com as pessoas, você, independente do cargo que cada pessoa tem. Você precisa tratar bem o presidente, você precisa tratar bem o vigilante, você precisa tratar bem, e o teu tom de voz com todo esse pessoal precisa ser o mesmo. Precisa ser o mesmo, porque você tem que ser firme sempre, em todas as situações, mas sem perder a ternura. Isso com todas as pessoas do nosso entorno. Então, assim, e aí avançamos depois para a área de gestão. Fui professor universitário também por 3 anos, enquanto trabalhava também na instituição Senac. E depois que eu aí fui para a área de gestão, tive que abrir mão da docência no ensino superior. Ô Sidney, uma coisa que me veio à cabeça conforme você estava falando aqui é a questão da transformação que a gente promove, não só na gente mesmo, mas no nosso redor, né? Quando a gente decide eventualmente fazer um pouco mais, ir um pouco além. Então, eu estou imaginando assim, você deu o exemplo lá, quando você era o vigia noturno, além de ficar só cuidando dos monitores, zelando pela segurança física do local, você começou a fazer um pouco mais. Isso, logicamente, desperta coisas, não só em você, mas nas pessoas ao redor. Então, as senhoras da limpeza, por exemplo, te adoravam, né? Traziam bolo, etc. e tal. Um outro paralelo, não sei se é verdadeiro, mas acho que é uma inferência justa. Eu podia imaginar que talvez os outros vigias pudessem ficar até certo ponto chateados. Falar, putz, que saco, porque agora a barra subiu. O nego vai ficar achando que eu só estou cuidando do patrimônio. E eu só pago para cuidar do patrimônio. Não tem nada de errado só fazer isso. Mas, pô, o Sidney me sacaneou. A gente sempre provoca reações nas pessoas, boas ou ruins. Como essa senhora que foi dizer para o filho que ele precisava estudar, porque senão quando ele crescesse ele ia ficar igual aquele jardineiro ali, ajoelhado na grama, e no 7 de setembro, em vez de estar curtindo a feriada, ele estava trabalhando. Como se fosse algo ruim. Como se fosse algo ruim. Você estar trabalhando. Mas a gente sempre promove essas coisas ao redor. E aí a gente fala em alguns dos nossos treinamentos, né, PG, sobre a gente usa muito uma pesquisadora que a gente gosta muito, chama a Brené Brown, que ela fala muito a respeito assim de até que ponto você deve se importar com a opinião dos outros se você acha que está fazendo a coisa certa. Então ela diz assim, cara, quem está na arena, dando a cara para bater, fazendo as coisas, é que tem todo o mérito da ação, e não quem está por fora apontando o dedo e dizendo, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Eu falo, olha, se você não está na arena comigo, suando junto comigo, desculpa, mas a tua crítica para mim é irrelevante. Né? Então ela meio que separa um pouco as críticas em relação a quem está criticando, muito mais do que isso está sendo falado. Aí essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, porque assim, ao longo da trajetória, por fazer um pouco a mais, por querer sair da zona de conforto, você deve ter ouvido muita coisa, de boa ou de ruim. A impressão que eu fico é que você decidiu seguir na maratona, independente de coisas boas ou ruins sendo faladas, por causa de algumas coisas, como por exemplo, valores. Você viu que você falou ao longo de vários exemplos aqui, você falou de humildade, você falou de transparência, tratar bem as pessoas e tal. Você acha que a questão de valores é uma das âncoras que te faz eventualmente seguir no caminho independente do que vão falar de bem ou de mal? E só para pegar o gancho aqui, e até porque esses valores que o Bruno trouxe aqui como exemplo, pela que a gente leu e pelo que a gente vê você falando, estão muito alinhados com os valores do próprio Senac. Então, assim, esse casamento também deu muito certo, né? Então, acho que... Muito bom, muito bom. Eu acho que foi muito apropriada essa colocação de vocês, porque o que nos sustenta, né? O que nos sustenta numa vida de casal, de família, o que nos sustenta seguindo eventualmente uma religião, o que nos sustenta dentro de uma instituição, o que nos sustenta na sociedade como um todo.
são os valores. São os valores, porque um imóvel, né, um bem, um veículo, isso você compra hoje, amanhã você perde, enfim, pode dar algum problema. E você tem um processo na vida de construção e de você buscar bens materiais, né? Uma hora você tem um sonho de comprar uma bike, depois você quer trocar para uma bike melhor, depois você já quer uma moto, enfim, você vai melhorando, você vai estudando, você vai se preparando, você vai conquistando, e depois você já resolve comprar um carrinho usado, depois você compra um seminovo, aí depois você compra uma casa, enfim, é um processo normal da vida. Agora, os valores, normalmente, eles não mudam. Eles te sustentam nessa vida pessoal, na vida profissional, e eles são decisivos entre você seguir bem por um caminho suave ou você fracassar. Quer dizer, então, quando se coloca em dúvida algum valor da pessoa, e quando você emite algumas opiniões que parecem querer contrariar os valores seus, aquilo não cola. Perde conexão, né? Perde conexão. E os valores institucionais e os valores pessoais, quando acontece esse casamento, a coisa dá muito certo. Porque hoje, o que acontece? Você, para ser um gestor da nossa instituição, nós temos diretores, temos gerentes de unidades, temos coordenadores e assim por diante. Isso é levado muito em consideração, Bruno. Entendeu? Quer dizer, o comportamento da pessoa, os valores que ele traz, enfim. E faz toda a diferença. E a gente percebe quando dá certo e quando não dá certo. Quando não deu certo, por que não deu certo? Porque aí a gente vai perceber que tinha alguma coisa que faltava aí no caminho, né? Que não era só o curso de graduação, não era só a pós-graduação, não era o mestrado. Não que isso não seja importante, sim, é importante, mas faltava alguma coisa de valores. E quando eles se juntam com os valores da instituição, isso fica muito bom. Sim. Porque e você consegue fazer com que isso chegue, Bruno, nas equipes. Nós fazemos diversos treinamentos com os nossos 1.700 colaboradores no Estado, instrutores, professores, pedagogos, área administrativa, contadores, administradores, enfermeiros. Então, é muito heterogêneo. E a gente procura sempre colocar o seguinte: por que nós estamos ali? Por que nós existimos? Para ajudar a mudar a vida dos seres humanos que vão até nós. Para ajudar a mudar a vida das pessoas. Só que para que a gente faça isso com competência, com decência, com qualidade, com honestidade, todo mundo tem que compreender os valores da instituição. E quando eles observam nas nossas lideranças, não só na direção regional, mas nos nossos diretores de recursos humanos, nos nossos diretores de educação, nos nossos diretores de mercado, nos gerentes das nossas unidades, né, de Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, enfim, todos. Então, quando o nosso colaborador percebe a importância dos valores institucionais, com foco no social, com foco na dignidade humana, e aí quando percebe que tem gestores éticos, coerentes, humanos, facilita muito, engaja bastante, PG, e as pessoas sentem muito prazer de fazer isso. Eu sempre digo, não dá para você trocar o teu dia de trabalho, só por uma questão monetária. Com certeza. É claro que não tem como a gente dissociar disso também, porque a gente precisa de recurso financeiro para viver, não tenha dúvida. Você troca a tua vida, normalmente, você troca tempo de vida por algum recurso. E é necessário a gente fazer isso. Sem dúvida. A gente não pode esquecer de que quando o aluno busca o SENAC, seja para um curso pago, seja para um curso gratuito, que hoje em torno de 50% dos nossos alunos são bolsistas, hoje no SENAC do Paraná, em torno de 50 mil alunos hoje, eles são bolsistas de cursos técnicos, de cursos de qualificação, assim por diante. Mas independente disso, ele está trocando o tempo da vida dele para estar conosco. Perfeito. Isso é um momento raro e às vezes a gente precisa constantemente, não é às vezes, constantemente a gente precisa relembrar isso em toda a nossa equipe, inclusive para nós mesmos. Por quê? Porque é um momento raro. Ele está trocando tempo da vida dele, porque ele poderia estar em qualquer lugar, né? Ele poderia estar com a família, ele poderia estar no shopping, ele poderia estar viajando, ele poderia estar passeando, enfim.
mas ele está ali para se desenvolver uma profissão, desenvolver uma atividade, ser melhor naquilo que faz. Então, as equipes precisam compreender os valores da instituição, precisam observar os valores dos seus gestores para que eles também possam se engajar nisso. E isso é muito rico. Que as pessoas estão dando, né? Exato. Acho que esse é o ponto, né? É honrar o tempo das pessoas. Seja porque ele está pagando, vamos pensar, ele está pagando a mensalidade do curso de cabeleireiro, curso de confeiteiro. Ele está pagando a mensalidade do curso de barman, ele está pagando o curso de barista, independente, técnico em enfermagem. Ele está pagando. Se ele está pagando, em algum momento ele já trocou o tempo de vida dele por dinheiro. Em algum momento ele já trocou. Se ele está pagando, em algum momento ele teve que gastar a vida, trocar por dinheiro e chegar ali e me entregar um pedaço da vida dele para a gente ajudar ele a ser melhor naquilo que ele faz ou naquilo que ele quer fazer. Ou se ele é o curso gratuito, se ele é bolsista, não tem problema. Ele está gastando o tempo de vida dele junto conosco. Isso é raro, isso é caro, isso é precioso. Então, por isso que a gente precisa cuidar bem. E os exemplos que você mencionou aí. Então, esse exemplo que os líderes todos precisam dar, em torno de 100 gestores nós temos no Paraná. Então, o exemplo dos gestores, eles precisam ser repassados para todas as equipes e as coisas vão sendo construídas juntas. Não pode ter distanciamento e não pode destoar. Não adianta um gestor também ser ético, ser humano, se de repente no seu time tem alguém que não trata bem lá, PG, um aluno, não trata bem um instrutor, não trata bem um profissional. Então, esse casamento que você mencionou, Bruno, é extremamente importante. Essa importância social, né, que há que o SENAC como instituição, que o SENAC instituição são as pessoas que lá trabalham, né? Então, se não houver um cascateamento de uma forma estruturada da forma como você colocou, não faz sentido. Não faz sentido. Porque as pessoas estão ali fora, quer dizer, as PFs, né, as pessoas físicas, elas estão representando o SENAC e tem que fazer isso sabendo da importância social que elas têm, né? O CNPJ é o conjunto do CPF, porque né? Exatamente. É aquele negócio, quer dizer, de repente um bate-papo com alguém do SENAC pode transformar uma vida, né? Porque o cara pode gerar uma oportunidade para alguém que de repente não sabe o que fazer, você pode encontrar ali nesse bate-papo uma profissão, um curso que possa te gerar a partir dali uma nova vida, né? Mudar uma vida, inclusive de uma família, né? Você já contou alguns casos desses pra gente que eu acho fabuloso. E eu também só não queria perder o gancho, Sidney, que assim, a gente teve a oportunidade de participar de algum evento contigo e a gente ficou até por conta disso, até que eu acho que surgiu o convite, a gente ficou muito encantado lá da forma, da energia que você passou para a turma e da energia que a turma demonstrou em relação a isso que você está falando. O que você está falando é como a gente te viu atuando lá com o teu time, né? E essa questão desses valores e princípios, a gente está falando, obviamente, aqui do SENAC, mas você foi além, que eu me lembro de você falar, olha, já aconteceu, e isso deve acontecer com alguma frequência, da pessoa procurar o SENAC em busca de algum curso, e na realidade aquele curso não era oferecido pelo SENAC, mas era oferecido pelo SESI. E a turma não teve problema, olha, você sentou lá, explicou, olha, isso não é aqui, é ali. Muito bom. Porque isso que é muito mais do que representar o SENAC. Está no sangue essa função social, essa importância social que vocês trazem, né? Isso, bacana esse resgate, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que constantemente trabalhar, PG. Por quê? Porque nós não somos... O propósito não é você obrigar a pessoa a se inscrever numa formação profissional, você querer vender um produto que você tem ali na tua prateleira, enfim. O propósito não é esse. Primeira coisa, você tem que entender o que o ser humano está precisando. É isso aí. Claro que muitas vezes ele chega desorientado e pode ser que aquilo que você tenha seja relevante e importante para a vida dele. Mas pode ser que aquilo que você tenha também não seja importante e relevante para a vida dele. E você não pode induzir ele a esse erro de não, você tem que fazer o curso de técnico em enfermagem. Não, mas eu quero ser torneiro mecânico. Opa. Não, você tem que fazer... Não, espera um pouquinho. Olha aqui, o endereço do Senai é esse, olha que você busca lá o Senai, lá eles têm esses cursos, eles vão poder te atender melhor. Enfim, você precisa instruir a pessoa onde ele buscar essa orientação. Então, para ele
buscar o Senac. Não, mas eu quero fazer um curso de cargas perigosas. Não, então é lá no Senat, é Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes, né? Não, mas eu quero me desenvolver na área do cooperativismo. Não, então é com o Sescop. Não, mas eu quero... Então acho que precisa muito ter essa consciência. Quer dizer, eu posso ajudar aquela pessoa de fato? Muitas vezes você pode. E nós temos, assim, N casos que as pessoas chegam sem rumo, e aí você vai conversando, poxa, mas tem essa opção? Não, então eu quero fazer isso. Que legal, né? E a gente ouve, assim, e a gente procura fazer nesses treinamentos que vocês mencionaram. Primeiro a gente procura sensibilizar pela fala, mas também a gente procura sensibilizar, Bruno, por cases. A gente traz muitas vezes depoimentos das pessoas que passaram pela instituição. Como nós tivemos num treinamento recente lá em Caiobá, onde a gente trouxe uma pessoa que fez um primeiro curso no Senac há 40 anos, na área administrativa. E aquilo abriu portas para ela fez o curso administrativo e fez datilografia na época. E aquilo abriu portas para ela seguir uma carreira bancária. E ela foi seguiu uma carreira bancária muito bem sucedida. E agora, 40 anos depois, foi lá, falou, estou aposentado, estou vivendo bem, estou fazendo isso. Mas quem abriu as portas, então, foi o Senac. Então, a gente procura compartilhar esses casos com as equipes. Esses dias chegou também um caso, alguém me ligou no sábado para me relatar, ficou meia hora comigo no telefone para contar o caso de um conselheiro do Senac do Paraná, me ligou, falou, olha, eu participei de uma abertura que eu acabei chorando na abertura, lá na região de Londrina. E aí ele falou assim, olha, me emocionei muito com o que eu vi. Ele falou, uma senhora no final do curso de preparo de doces falou que estava muito feliz com a formação, mas que ela estava em casa, estava assim, um pouco deprimida já. Sim. E ela pediu a Deus, estava fazendo uma oração e disse que pediu a Deus que abrisse os olhos dela, que surgisse alguma coisa, que mostrasse um caminho para ela. Dali a 5 minutos, a irmã dela ligou, fulana, abriu um curso de preparo de doces assim, no Senac. Você não quer fazer, você tá, né, nesse momento você não está trabalhando, você não está estudando, enfim, não quer fazer. E ela fez o curso, ela falou, passou todos aqueles pensamentos negativos que ela tinha na cabeça, conviveu com pessoas diferentes, conheceu pessoas diferentes, aprendeu uma atividade, aprendeu uma profissão e falou que a partir dali, então, ela ia começar a fazer isso para gerar renda, para começar... Transformar a vida dela, né? Então, é isso, PG. A educação profissional é transformar a vida das pessoas. Muitas vezes, claro que tem pessoas que já chegam com uma condição financeira até um pouco melhor, outras já mais estruturadas, mas muitas das pessoas, eles buscam na educação profissional justamente um norte, um caminho, uma alavanca, como se comentou. Quer dizer, aquele talvez, naquele momento, para ele, seja o único caminho, né, que ela consegue visualizar. E a instituição, então, tem essa responsabilidade de fazer uma formação de qualidade para que as pessoas possam, com essa formação, buscar uma inserção no mercado de trabalho. Sem dúvida. E a educação profissionalizante tem essa característica. Ela acelera a colocação das pessoas no mercado de trabalho, né? Quer dizer, ela facilita o acesso. E depois a pessoa pode eventualmente montar até o próprio negócio, né? Mas ela acelera, ela faz com que a pessoa... Porque o mercado está precisando de gente. Sim, com certeza. E ela funciona, né, PG e Sidney, como até um equalizador de coisas. Democratiza, assim, né? Porque se a gente falar da educação, não só profissionalizante, mas educação de maneira geral, no nosso país há muito tempo, a gente sabe que o nosso sistema educacional ele não é abrangente o suficiente, ele não é democrático o suficiente, as pessoas têm níveis de preparação diferente de acordo com o quanto pode pagar, onde mora, a gente sabe muito bem disso. Isso pode ser um funil, né, que estreita muito a possibilidade da pessoa quando ela entra em idade de trabalho. Então, a atividade do Senac, do Senai, do Senat, como você falou, elas meio que abrem de novo a boca do funil, porque ela, ao ensinar coisas profissionalizantes, elas dão a oportunidade da pessoa dar um próximo passo, independente de eventualmente ter vindo de uma escola talvez não tão preparatória, digamos assim, né? Então essa função social, para mim, ela é fundamental. E a conclusão que eu estou chegando aqui, o Sidney, PG, vendo todas as histórias que vocês estão comentando, e você falou da maratona, né? Mas o paralelo que eu acabo fazendo aqui não é nem tanto em relação à maratona, mas em relação ao carro, né? Então, a educação que a gente recebe,
aí ela pode ter sido muito boa desde o princípio para uma pessoa e para outra muito precária, até determinado momento isso é só uma Ferrari estacionada e o outro pode ser um Fusquinha andando, tá certo? Para te levar mais longe, o Fusquinha andando vai te levar mais longe do que a Ferrari estacionada. Então, essa combinação da preparação, da educação que você teve na escola ou no Senac, cara, ela é o motor do teu carro. Né? O quanto você vai fazer ele render, aí a gente entra um pouco nessa questão da atitude. Então, essas duas alavancas me parecem ser realmente uma boa combinação de sucesso para a carreira, para a vida pessoal, profissional, uma série de coisas. E você é um baita de um exemplo disso. E as histórias que passam por vocês no Senac, me parece que mostram isso também, né? Pessoas que eventualmente estão numa situação de vulnerabilidade, tristeza, quase depressão, etc. Então não vê alternativa, um primeiro curso de confeiteiro. É um primeiro passo. É o primeiro passo. Talvez depois dessa, talvez fez um curso de administração para saber gerir o próprio negócio e de repente a pessoa está estudando como franquear o próprio negócio, né? Sim, e aí a coisa começa, enfim, né? E aí de repente vai estudar, vai buscar outra, enfim, vai estudar, não, vai continuar estudando, né? É interessante aí, Bruno, que você deu um gancho muito bacana. Antes da gente entrar nessa questão da atitude, quando você falou de vulnerabilidade, eu lembrei de um caso. Porque nós temos, obviamente, como eu falei, tem aquelas pessoas que pagam pelos cursos. Eu quero fazer primeiro técnico em enfermagem, quero ver se gosto dessa área, e depois eu vou e faço depois numa outra instituição, um ensino superior em enfermagem, e segue a carreira. E tem aquelas pessoas que buscam uma bolsa integral. E aí, quando você falou de situação de vulnerabilidade, me lembrei de uma vez de uma pessoa que fez um curso no Senac, e a gente precisava emprestar o vestiário para ele, porque ele era morador de rua, né? Vivia em situação de rua na época, e a gente emprestava o vestiário, ele tinha que chegar, tomar um banho, enfim, ficar em condições, a gente botava o uniforme dele, e ele fez uma formação profissional no Senac de Curitiba Centro, e mudou a sua vida. Isso foi case, foi divulgado, enfim, matéria de TV, de jornalismo, enfim. Então, quer dizer, muitas vezes não tem desculpa para a pessoa dizer o seguinte: olha, não, mas eu não tive oportunidade. Eu nasci numa família de baixa renda. Porque isso? Porque... As pessoas, hoje em dia, têm muitas opções. Todos esses S que você falou, entre outras instituições, universidades, enfim, tem muitas opções hoje para você desenvolver, para você se formar, para você se qualificar. Mas você tocou num ponto aí extremamente importante, que seja a formação regular, seja a formação universitária, seja um bacharelado, seja uma licenciatura, seja um curso técnico, seja um curso tecnológico, né? Também de nível superior, mas um curso de qualificação de 160 horas, de 400 horas, enfim, seja o que for. Você precisa ter pelo menos vamos pensar até um tripé, né? Conhecimentos. A gente chama o CHAI, né? O conhecimento, quer dizer, você tem que saber sobre aquilo. Okay. Né? Você tem que ter uma habilidade de fazer aquilo. Aquilo te facilita a vida. Às vezes a pessoa tem boa vontade, mas não sabe fazer. Né? Quer dizer, isso é uma dificuldade também. Porque ele demoraria, alguém qualificado demoraria 2 horas, a pessoa leva um dia para fazer. Então, o conhecimento você tem que ter sobre aquilo que você está fazendo. Né? Habilidade de saber fazer, manusear, saber o caminho da coisa. E aí viria uma terceira situação, que seria a atitude, aquilo que você comentou. Botar aquilo em prática. Porque não adianta você ter a carteira de motorista D, mas você não querer dirigir nem o Fusca e nem a Ferrari, como você falou ali, nem um caminhão e nem uma caminhonete. Quer dizer, então, você tem que ter atitude de colocar aquilo em prática. Quer dizer, você tem que ter atitude, você tem que ter um comportamento proativo para você exercitar aquilo, para você colocar aquilo em prática. Porque senão é um estoque de informações. É como um computador. Bota o computador e deixa ele ali. Ele tem um monte de informações ali, mas que não servem para nada se não tiver alguém para operar. Então, se você não tiver a consciência de ser útil para você mesmo, com aquilo que você aprendeu, para você ser útil para a sociedade, para você ser útil para uma instituição, e para você perceber que você é relevante, é importante aquilo que você detém, você vai ficar com aquilo armazenado. E por que serve a educação profissional? Para te facilitar e suavizar a vida. Sem dúvida. As pessoas acham que às vezes é sofrido aprender.
É sofrido aprender, é sofrido aprender a cortar um cabelo, é sofrido aprender a fazer uma refeição, é sofrido aprender uma técnica de gestão, né? Mas é aquilo que vai te suavizar a vida profissional e a vida pessoal. Não tem outro jeito. Eu gosto de contar uma historinha, PG, sei que você tem um posicionamento aí, mas eu gosto de contar uma historinha rápida. Eu li em algum lugar isso e faz muito tempo e eu nunca esqueço. Diz que tinha 2 pessoas trabalhando. Como eu venho da lavoura, eu gosto de trazer esses exemplos da lavoura também, né? Tinha 2 pessoas trabalhando, uma de um lado do morro, outra do outro lado. E um enxergava o outro. E eles estavam roçando. Estavam lá com a foice ou com o machado, enfim, e estavam roçando. E aí, um olhava o outro e, de repente, o cidadão A aqui olhava o cidadão B lá e o camarada do cidadão B, a atividade dele estava rendendo mais. Ele parecia, mas o outro já roçou mais do que eu, né? E o do lado A aqui não parava e trabalhava o tempo todo, mal se hidratava, e o outro B lá, ele olhava daqui, o camarada estava sentado lá, né? E, de repente, o serviço do outro rendendo mais. Passado 2 dias, ele não se aguentou. Ele falou, não, o que está acontecendo? Eu vou lá conversar com esse indivíduo. Ele chegou lá e falou, o que está acontecendo? Eu vejo aqui, olha, você está parado e o teu serviço está rendendo muito mais do que o meu, né? E eu não paro nem para tomar água, nem para se alimentar, e eu não rende assim como o teu serviço. Daí ele falou assim, não, mas engano seu, eu não estava parado. Às vezes que você estava me olhando aqui, eu estava sentado, descansando um pouco, mas eu estava amolando, eu estava afiando a minha ferramenta, eu estava arrumando o fio da minha foice ou do meu machado para que ele cortasse mais. Então isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Quer dizer, você precisa ter aquele momento de parada técnica para você melhorar o seu fio, para você melhorar o seu conhecimento e depois colocar em prática isso da maneira correta, da maneira apropriada. Né? Quer dizer, então você tem que ter a maneira apropriada, você tem que ter um método, porque senão você sofre. Você sofre mais, você cansa mais e eventualmente você ganha menos e progride menos na vida e produz menos. Então acho que boas metáforas, hein? Acabou encontrando alguém que é bom de metáfora que nem você. A gente falou de maratona, falou de carro, falou de morro. O Bruno é bom, você depois vai debater uma vez. O Bruno é bom de metáfora. Eu sei disso. E aí agora o Sidney também trouxe. Nós temos que começar a embrulhar para viagem, gente, infelizmente. Não, poxa, é porque aqui os papos são tão bons e o Sidney tem tanta história bacana, né, cara? Porque assim, eu só não queria perder o gancho só da última fala do Sidney, que é essa questão do... E, assim, fantástico, que eu acho que é isso, né? A gente não adianta ter só boa vontade, ter só atitude e não ter a técnica, que é o que você colocou agora aí. E, enfim, você tem que ter por trás essa bagagem técnica, essa bagagem de estudo e continuar fazendo esse tripé, como você bem colocou, atitude, o ensino regular e o ensino técnico, eles precisam caminhar sempre juntos, né? E essa questão também que você falou, Sidney, do medo que vem, né? Às vezes a gente precisa, né? Como você colocou, a pessoa às vezes tem as habilidades, ela tem a técnica e tem o medo. Poxa, mas será que vai dar certo? Será que eu aprendi mesmo, né? E é isso, a gente tem que se jogar, né? Eu acho que você trouxe alguns exemplos aqui, a tua própria história de vida, de que, cara... Às vezes você vai ter que ir com o medo, não é eliminar o medo, mas você vai ter que ter coragem suficiente para seguir com o medo, né? E assim vai, né? A nossa vida é assim para tudo, né, cara? Não tenha dúvida. Eu acho que isso, o ser humano, aliás, né, PG, ele tem uma mania de achar que a maioria das pessoas, né? Claro que tem as exceções, mas eles sempre acham que não estão preparados para aquele desafio que eles estão no momento. Sempre acho, não, mas eu não sou tão competente para isso. Não, se você já está ali, é porque você é. Né? Quer dizer, eu acho que parte disso daí. Às vezes as pessoas, elas duvidam delas mesmas, mas as pessoas têm um potencial tremendo. E tem uma coisa que ajuda a superar os medos, que é o fato de você ter pessoas boas no teu entorno. E confiar nas pessoas boas. E se aproximar de pessoas que já sofreram aquilo que você está passando, aquele medo que você tem, você compartilhar e não ter medo de dizer que tem medo. É isso aí. Porque às vezes as pessoas também, às vezes as pessoas têm uma dificuldade e daí ficam ali presas naquilo. Não, se eu falar que eu tenho isso, eu sou menos importante. Mas de jeito nenhum. Hoje, por exemplo, não é porque a gente está na direção regional do Senac Paraná
que você não precise sentar com todo, ouvir. Às vezes a gente chega numa reunião, PG, uma ideia aparentemente muito boa. E aí você pode pôr aquela ideia em prática ou não. Aliás, na mesa ou não. E as pessoas às vezes têm medo daquela ideia. E às vezes aquela ideia é muito boa. Só que quando você coloca ela ali, vai ter alguém que vai... Opa, mas espera aí, já que eu não teria uma ideia boa se você não tivesse colocado essa daí. Mas a tua ideia melhorou a outra e assim vai. Então tem muito de você partilhar. As pessoas às vezes têm um medo de se expor um pouquinho mais. E isso acaba reduzindo, acaba limitando as pessoas. Né? Então eu vejo que é um limitador sim, mas as pessoas têm que ter, independente de cargos, dependendo de pares, ele tem que ter pessoas que ele confie, que ela confie, que possa compartilhar isso. Isso ajuda a deixar a pessoa maior. O fato de você admitir que você tem medo, que você tem uma dificuldade, olha, eu não sei fazer isso, você me ajuda? Olha, eu estou com dificuldade nesse contato, você me ajuda? Você pode fazer isso? Isso engrandece a pessoa e não reduz jamais a pessoa. Né? Muito bom, cara. Pô, Sidney, muito obrigado pelo papo, pelas histórias, pelos exemplos. Acho que foi muito inspirador. Com certeza está inspirando muita gente. Vai inspirar muita gente. Eu acho que a audiência vai, com certeza, curtir muito essas tuas histórias. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né, o convite de vocês. E o importante é a gente reforçar, né, Bruno e PG. A educação profissional é uma alavanca muito forte na vida das pessoas. Países de primeiro mundo, países da União Europeia, países como o da Alemanha, em torno de 45% mais ou menos das pessoas elas estão frequentando um curso técnico, né, no ensino médio. Quer dizer, então, o ensino médio técnico, ele já sai dali com uma atividade profissional e ele com certeza já vai começar a gerar renda. No Brasil, ainda esses números se aproximam aí de 10% aí dos alunos. Né? Quer dizer, então, a gente está muito longe disso. É claro que não é só o ensino técnico, mas os cursos profissionalizantes de maneira geral, de todos os S das outras instituições, isso pode alavancar muito e ajudar muito o Brasil, especialmente nesses momentos de expansão, de progresso do país, de progresso de um estado, de progresso de uma cidade. Eles são puxados pela educação profissional. Onde você tem um polo de educação profissional forte, você tem mão de obra e você atrai empresas. Né? Então, e eu sempre digo, a pessoa com uma formação profissional, ela não fica sem renda. Ela pode ficar sem emprego, mas sem renda ela não fica, porque ela vai gerar sua renda, seja trabalhando de casa, seja trabalhando em home office, seja num curso de programação, que hoje ele está, o aluno que se forma hoje nos S's, no Senac, enfim, ele trabalha para o mundo todo, né, daqui da sua casa. Então, a pessoa não fica sem gerar renda. Então, hoje, ainda no Brasil, ele não é tão difundido e não é tão valorizado como em países, por exemplo, europeus. Mas nós estamos nesse caminho de fazer, cabe também ao Sistema S, fazer com que mostre a importância para a mudança na vida da pessoa, para a emancipação da pessoa, para gerar esta emancipação, muitas vezes, pela educação. Seja ela profissionalizante, seja ela do ensino formal, do ensino universitário. Mas, às vezes, o ensino profissionalizante, ele acelera um pouco, e como vocês comentaram no início, ele democratiza. Então, ele abre um leque e as pessoas têm essas oportunidades. Mas é importante que as pessoas, Bruno, busquem essas instituições, pesquisem o Senac, entendam o que ele faz, pesquisem o Senai, entendam o que ele faz, pesquisem todas as opções que tem de formação profissional, porque às vezes a pessoa está sem um rumo. Um aprendiz de 14 anos, hoje ele consegue chegar lá, fazer o ensino dele regular lá no colégio, faz uma parte do estudo lá no Senac e na outra parte do tempo do dia ele está lá dentro de uma empresa já fazendo a aprendizagem e recebendo para isso. Né? Quer dizer, então, tem muitas oportunidades, desde a aprendizagem, os cursos de formação, de qualificação, os cursos técnicos, as pessoas precisam buscar porque tem muita oportunidade por aí e pode mudar a vida de muita gente. Excelente. E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do Senac, enfim, para que vocês possam procurar. E como o Sidney bem colocou, vocês corram atrás. Assim, oportunidade é o que não falta, né?
Tem que dar o primeiro passo, né? Não tenha dúvida. Para cumprir a maratona tem que dar o primeiro Toda passo. maratona começa Com o primeiro certeza. Você precisa de uma preparação boa, né? Opa. Precisa de uma preparação boa, mas se você não der o primeiro passo, você não vai terminar com certeza na corrida. Então, muitíssimo obrigado Nós pelo agradecemos carinho de muito, vocês, pela muito atenção, obrigado, pelo muito convite. obrigado. E a nossa instituição, eu também estou à disposição e esperamos que a gente continue sendo relevante aí para a mudança na vida dos seres humanos. Valeu. Sidney, obrigado. Turma, espero que vocês tenham Muito obrigado. gostado. Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam lá, obrigado. curtam esse e outros vídeos. A gente se vê na próxima. Obrigado a todo Muito mundo. obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.